Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre vazão de exaustão no sistema de ventilação local exaustora. Para falarmos da vazão de exaustão, é importante nós termos em mente a variação de velocidade para um mesmo equipamento, quando nós estamos falando da região de exaustão e quando nós estamos falando da região de insuflamento. Essa figura ela mostra com bastante clareza o quanto que essa variação de velocidade é diferente nessas duas regiões. Vejamos, nós temos aqui na região de saída, S, seção de saída, uma velocidade Vs, ou seja, a velocidade de saída na região de insuflamento, na região de saída do ventilador ou do exaustor. Para que a velocidade do escoamento que sai Vs tenha aproximadamente 10% desse valor, ou seja, a velocidade num ponto B seja igual a 10% apenas dessa velocidade, esse fluido ele vai caminhar aproximadamente uma distância de 30 diâmetros. Ou seja, se nós pegarmos esse diâmetro, multiplicarmos por 30, nós teremos uma distância que o fluido percorrerá, e à medida que ele percorre essa distância, ele vai perdendo velocidade. E a distância na qual ele vai atingir uma velocidade equivalente a 10% da velocidade de saída corresponde a aproximadamente 30 diâmetros. Ou seja, ele percorre uma longa distância. Se nós fizermos essa mesma avaliação na seção de entrada, então E aqui, seção de entrada, e VE, a velocidade de entrada. E o ponto A, então, vai ser o ponto no qual o fluido vai ter 10% da velocidade de entrada. Então aqui o movimento é de entrada, aqui é de saída, e à medida que a gente se afasta, aqui a velocidade de aspiração vai reduzindo. A distância a partir da seção de entrada para que o fluido tenha 0,1 velocidade de entrada, ou seja, 10% da velocidade de entrada, é de aproximadamente 1 diâmetro, ou seja, uma distância muito menor se comparado ao insuflamento, ele vai ter apenas 10% nesse ponto da velocidade nesse ponto. Ao passo que no insuflamento, na saída, essa distância é de 30 diâmetros, na entrada é de aproximadamente 1 diâmetro. Essa figura então nos mostra o cuidado que nós temos que ter em influência que a distância entre o captor e a fonte de geração de contaminante tem sobre a sucção, sobre a eficácia ou a efetividade dessa ventilação local exaustora, e é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. É importante ressaltar que sempre que possível a gente deve buscar essa configuração aqui. Aqui nós temos uma correia transportadora, um funil e uma coifa que está fazendo aspiração. Aqui a gente tem a coifa aberta e aqui a gente tem a coifa enclausurada. Sempre que possível, né, nós devemos buscar uma solução de coifa enclausurada. Isso porque vai reduzir a entrada de ar falso, entre aspas, pela coifa, e toda a sucção aqui ela vai ser proveniente exatamente desse ambiente, desse recinto fechado. Então a gente vai ter um efeito muito forte de sucção. À medida que quando a gente tem a coifa aberta, muito desse ar succionado é um ar que não está contaminado, não está poluído por aquele contaminante, o que reduz então muito a eficácia ou faz com que a vazão requerida para que a velocidade de captura seja alcançada seja muito maior do que no caso de coifa enclausurada. A gente vai falar daqui para frente alguns exemplos e mostrar alguns exemplos quando a coifa está aberta, mas de novo, sempre que possível, usar a coifa enclausurada. Então vamos lá, qual é a vazão necessária para gerar a velocidade de captura? Nós já vimos em vídeos anteriores para que um contaminante, uma partícula, uma poeira seja succionada, é preciso que haja uma velocidade dessa partícula, desse fluido, e essa velocidade seja direcionada, afunilada para o captor. Como que essa velocidade vai ser gerada em determinado ponto aqui? Nós temos o captor e em algum determinado região nós temos a geração. Ela vai ser gerada a partir de uma variação de pressão, que tem que ter uma zona de pressão negativa,
gerada por uma sucção. Então a gente precisa gerar uma vazão no sistema de sucção para que essa região seja uma região de baixa pressão, e essa diferença de pressão, então, entre a pressão entre essa região próxima ao captor e a pressão atmosférica, essa diferença de pressão gere essa velocidade de captura. Mas vejam que essa figura mostra, aqui à esquerda, um captor de seção circular, sem flanges, e nesse caso aqui a gente tem um captor de seção circular com flange. O que essa figura mostra? Essas linhas que tendem a sair ou entrar do captor seriam as linhas de escoamento, seria a trajetória que a partícula percorreria. Então vejam que no captor sem flange, devido à zona de baixa pressão, a gente tem partículas vindo dessa região aqui que estão fora da região de geração de contaminante. E essas linhas que parecem aqui umas elipses, elas estão representando linhas de velocidade igual, ou seja, essa porcentagem é a velocidade na entrada do captor, 100% da velocidade. Então suponhamos 1 metro por segundo, só para a gente, para efeito de exemplo aqui, para ficar mais clara a compreensão. Então nessa região a gente tem 1 metro por segundo, por exemplo, 100% da vazão. À medida que a gente se distancia, vejam que aqui a gente tem uma grade, e essa grade representa a porcentagem do diâmetro, de 0 a 100%. Então a cada linha que a gente se distancia aqui, nós estamos aumentando a distância em porcentagem de diâmetro. Então quando a gente está numa distância praticamente zero diâmetro, ou seja, estamos aqui realmente na interface com o captor, a gente tem a velocidade de 100%, que seria 1 metro por segundo, por exemplo. À medida que a gente se distancia, por exemplo, nesse caso aqui, a uma distância aproximadamente 50% do diâmetro, então se esse diâmetro aqui tem 300 milímetros, a uma distância de 150 milímetros, a velocidade em relação àquele 1 metro já seria de algo em torno de 15% ou um pouquinho mais, 20% mais ou menos. Então, ao invés de nós termos 1 metro por segundo, a gente vai ter 0,2 metros por segundo nessa região. E assim por diante, ou seja, à medida que a gente se distancia da boca de sucção do captor, a velocidade gerada por aquela vazão estabelecida, essa velocidade vai caindo. Isso é intuitivo. Tanto é que quando, até nas nossas casas, esses aspiradores residenciais, domésticos que a gente tem, quando a gente quer aspirar alguma poeira, quanto mais próximo a gente põe aquele último bocal do solo, da superfície a ser limpa, maior vai ser a sucção. Quanto mais distante, menor vai ser a sucção, exatamente por esse efeito, é isso que isso aqui está mostrando. Então vejam que para fazer a sucção a gente precisa que a partícula tenha uma determinada velocidade de captura. Essa velocidade é função da partícula e da forma com que ela é gerada. Então nesse ponto, suponhamos que nós estejamos aqui a 100%, a um diâmetro de distância, suponhamos aqui 300 milímetros naquele exemplo, e a fonte aqui de geração de contaminantes está a 300 milímetros de distância desse captor. Eu preciso que nesse ponto aqui eu tenha uma determinada velocidade de captura. Então aquela velocidade de captura da partícula é que vai direcionar a partícula para o captor. Então vejam que se nesse ponto aqui eu tenho aproximadamente, vou chutar aqui 5%, significa que nessa região eu tenho que ter 20 vezes mais, uma velocidade 20 vezes maior do que a velocidade de captura. Por que 20 vezes? Porque eu estou adotando aqui 5%, 5% para 100% dá 20 vezes. Então se aqui eu tenho uma velocidade de captura, vamos adotar 1, só para facilitar as contas, né? Se a velocidade de captura é 1 metro por segundo, velocidade de captura. A velocidade aqui na entrada do bocal tem que ser 20 metros por segundo, porque houve um decaimento dessa velocidade aqui em função da dinâmica do escoamento. E como que a gente calcula essa velocidade, essa vazão? Quem vai gerar essa velocidade é a vazão do sistema. Essa vazão ela é função do tipo do captor, das configurações e também dessa distância. Dá para perceber que quanto maior a distância
das partículas em relação ao captor, menor vai ser essa velocidade aqui em relação a essa referência. Ou o contrário, maior terá de ser a velocidade para que a velocidade de captura nessa região seja alcançada. Então, isso fica claro por essas figuras e essas curvas, e a influência do captor também fica claro se a gente comparar aqui. Vejam só, aqui nós não temos flange e aqui nós temos flange. Vejam que a única modificação foi a colocação de um flange. Esse flange vai impedir que ar dessa região superior seja succionado, o que vai fazer um afunilamento, uma concentração maior da sucção, aumentando a sua efetividade. Então vejam que aqui em 100% do diâmetro, em uma distância igual a um diâmetro, nós tínhamos menos de 7,5% da velocidade da face. Aqui com 100% do diâmetro, ou seja, aquela mesma distância, a gente já tem algo em torno, talvez, ali de uns 10%. Então vejam que o simples fato de colocarmos um flange já aumenta significativamente essa capacidade. Se a gente compara essas duas configurações para o mesmo tipo de partícula, nós diríamos que esse captor, usando esse captor, a gente precisaria de uma vazão menor no sistema para gerar a mesma velocidade de captura do que se nós estivéssemos utilizando esse captor. Então, daqui para frente eu vou mostrar algumas equações já prontas, sem definir e trabalhá-las, mas já mostrar. É importante destacar que na literatura nós temos inúmeras equações e fórmulas e configurações, inclusive no livro que eu estou adotando como referência do professor Massintri. Eu trouxe apenas alguns para discutir alguns aspectos, mas não são todos, evidentemente, não é o propósito dessa aula exaurir todo o tema, mas chamar a atenção a alguns aspectos. De que essa vazão, então, de novo, essa vazão é a vazão do sistema necessária para gerar a velocidade de captura da partícula. Isso vai ser função da distância e do tipo de captor. Esse é o recado principal dessa aula e a partir de agora eu vou mostrar alguns valores e algumas configurações. Então vejam que para esse tipo de captor a gente tem essa equação 10 vezes x², onde x é a distância do captor entre o captor e a fonte de geração, mais S é a área da seção transversal, vezes a velocidade de captura. Lembrando que essa velocidade de captura ela é tabelada e ela é função da partícula, da configuração da partícula e da forma com que ela é gerada. Então, o mesmo tipo de partícula pode ter formas de geração diferentes, consequentemente, velocidade de capturas diferentes. Vejam que a equação da vazão necessária, da vazão requerida aqui no sistema para esse tipo de captor com flange, reduz em 25%, ou seja, essa parcela aqui é a mesma equação, só que ela está reduzida aqui em 25%. Veja que a gente economiza bastante em vazão e isso vai representar num ventilador menor e naturalmente num custo menor tanto de aquisição quanto de operação, pelo simples fato de usar o flange. E essas equações são válidas para distâncias entre o captor e a fonte de geração menores ou iguais a 1,5 diâmetro, a 1 diâmetro e meio. Então, se a gente tem um diâmetro aqui de 300 milímetros, essa equação vale para uma distância máxima de 450 milímetros.